o Mundial de Clubes 2025, ou Super Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes. O que você achou a respeito sobre esse torneio? Qual momento histórico você presenciou que você mais gostou? Qual a sua expectativa para a próxima edição em 2029? O seu time esteve presente no Mundial de Clubes de 2025? A Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial de Clubes, ou Mundial de Clubes, foi uma das competições que vai ser marcada para esse ano de 2025, que tivemos aí o Chelsea sendo campeão em cima do Paris Saint-Germain. Vários dos momentos maravilhosos entre as torcidas, que estavam presentes lá nos Estados Unidos, também vai ser destaque. Um torneio que, digo aqui de passagem, que foi muito bom, que muita gente acompanhou, que gostou demais, e que inclusive tem esse legado de unir nações, equipes, grupos, assim como é feito na Copa do Mundo de Seleções, que inclusive estamos próximos, que será também nos Estados Unidos em 2026, além de México e Canadá. E nesse Mundial de Clubes de 2025 não faltou zebras, não faltou basicamente o que a gente vê em várias competições, que é a zebra passeando, Muitas das vezes times fortíssimos, times gigantes, tendo resultados surpreendentes, resultados que ninguém esperava, que ninguém imaginava que fosse acontecer. Então, por isso aqui, a gente vai contar a respeito sobre as maiores zebras do Mundial de Clubes de 2025. Então, vamos começar o vídeo, espero que você possa gostar muito. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também, caso não seja inscrito, pois eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Vamos começar aqui então com a nossa primeira zebra, que aconteceu no grupo B, que foi um dos jogos mais emocionantes e incríveis que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória do Botafogo para cima do PSG. A gente sempre fala o quanto que a Liga dos Campeões, que é a competição europeia mais importante da Europa e também provavelmente a mais importante do mundo entre clubes, é muito valorizada e que inclusive se tornou um potência e destaque nos agora chamados Intercontinental de Clubes. A gente sempre fala o quanto que o campeão europeu é sempre um terror, não só para times da Europa, mas para times do mundo inteiro. Isso fica evidente até mesmo quando a gente olha as outras competições, também não só da Europa, mas do mundo inteiro. Mas ninguém nunca imaginaria esperar que o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Liga dos Campeões fossem se enfrentar. E com isso, a gente viu uma partida emocionante pra caramba, e que terminou com 1-0 do Botafogo, com um gol aí do Igor Jesus, e que se tornou uma zebra impressionante, porque a gente sempre fala o quanto que os clubes europeus dão trabalho imensamente para todo mundo, e antes até mesmo da partida começar, quando o PSG foi campeão da Liga dos Campeões, muita gente até mesmo estava zoando o Botafogo, por causa da potência imensa que o PSG estava sendo, mas de forma surpreendente, e até mesmo um pouco maluca, e muita gente não esperava isso. O Botafogo conseguiu ganhar do PSG por 1-0. Outra vitória também que surpreendeu muita gente, pelo impacto do jogo, pela reação de diversas pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Falar então aqui de outro brasileiro, que foi o Flamengo vencendo o Chelsea por 3-1. E sério, essa partida aí, até o presente momento, que eu tô gravando aqui esse vídeo, na era Mundial de Clubes / Intercontinental de Clubes a partir de 2000, é a maior vitória brasileira que a gente teve sobre clubes europeus, igualando aí, por exemplo, com Vasco e Manchester United, que foi no Mundial de Clubes de 2000. Assim, a gente teve a maior vitória brasileira nos Mundiais de Clubes desde então, com o Flamengo vencendo o Chelsea por 3-1, onde inclusive também ninguém esperava, porque a gente sabe o quanto que o Chelsea é um dos times mais ricos do mundo e que inclusive viria a ser campeão do Mundial de Clubes de 2025.
Então assim, ninguém esperava de fato que o Flamengo fosse dar um baile para cima do Chelsea, e que inclusive até mesmo gerou aquela frase, né, botou os ingleses na roda. Falaremos agora então a respeito sobre duas zebras que ocorreu no grupo A da fase de grupos. Grupo A, que inclusive, né, tivemos o Palmeiras avançando juntamente com o Inter Miami para o mata-mata. E o Inter Miami, que é o nosso terceiro item aqui da lista, vencendo nada mais nada menos do que o Porto de Portugal, um dos grandes times que a gente teve na Europa. Apesar de que sim, o Porto não estava muito bem até o Mundial de Clubes começar, mas que de uma maneira surpreendente, né, eu diria assim que nem o torcedor mais fanático do Inter Miami, que apesar de ter o Messi, ter o Suárez e tudo mais, fosse ganhar, né, de um clube europeu assim com tanta força possível. E com um detalhe, dar essa informação aqui, era então a primeira vez que um clube fora da América do Sul derrotava um time europeu, né, nessa era mundial de clubes, né, também intercontinental de clubes. A primeira vez que um clube fora da América do Sul derrota um europeu. Já já a gente vai falar de outro aqui. E o Inter Miami, que conseguiu vencer o Porto por 2-1, com direito inclusive a gol de falta de Messi. E que inclusive, por falar no Porto, vamos falar a respeito sobre o empate em 4-4 com o Al-Ahly do Egito. Que, cara, sem sombra de dúvidas, é uma das zebras assim, das mais bizarras que teve nesse Mundial, porque afinal de contas, o Al-Ahly já estava praticamente eliminado e o Porto tinha, apesar de tudo, uma pequena porcentagem de chance de avançar para o mata-mata. Só que de uma maneira, sem dúvida, acho que assim, uma das mais impressionantes partidas que a gente viu, o Porto, né, de Portugal, empatou com o Inter Miami em 4-4. Claro, foi um dos maiores jogos, um jogaço, inclusive, da Copa do Mundo de Clubes, mas não deixa, obviamente, escapar uma zebra desse tamanho que, minha Nossa Senhora, empatar com um time do Egito é basicamente você comer um arroz todo ensopado de farinha, que, nossa, gerou, inclusive, até mesmo protestos e tudo mais quando o Porto, né, voltou inclusive para casa, né, voltou lá para Portugal. Foi uma onda de protestos e tudo mais, foi uma confusão assim turbulenta, que inclusive o Porto saiu sem nenhuma vitória num grupo que inclusive era acessível. E se a gente falou a respeito sobre duas zebras que ocorreu com o Porto, agora vamos falar a respeito sobre o grupo F, que teve o Monterrey do México aprontando, né? A gente vai falar aqui do Monterrey duas vezes, uma inclusive agora falando a respeito sobre a Inter de Milão, que era até então a atual vice-campeã antes da competição chegar, conseguiu um mero empate contra, que foi a vice-colocada, né, vice-colocação, segundo lugar, atual finalista da Liga dos Campeões de 2025. E um resultado também que ninguém esperava, que todo mundo achou maluco mesmo, de que o Monterrey conseguiu um empate desse, né, logo com uma das gigantes, né, europeias. Inclusive até mesmo teve gol, né, do Sérgio Ramos, que é um dos caras assim mais sensacionais que a gente viu nesses últimos anos jogando de zagueiro, né, terminando aí um empate em 1-1. E além disso, não só a Inter de Milão quase que fica no prejuízo, né, com esse empate, mas que o River Plate ficou nesse prejuízo. Empatou com o Monterrey também na fase de grupos pelo grupo F. Se eu tiver errado aqui, a produção corrija. Ficou em 0-0 empate, né, contra o River Plate. Monterrey que conseguiu se fechar todo ali. O River Plate basicamente não conseguindo de jeito nenhum ter domínio no jogo, não conseguindo ter envolvimento com ataques, tudo mais, acabou ficando nesse 0-0, que também foi uma das zebras mais impressionantes desse Mundial de Clubes, e que culminou com a eliminação do River Plate na fase de grupos e com o Monterrey avançando até as oitavas de final, onde só perdeu para o Borussia Dortmund. E vamos então, né, falar a respeito sobre o Boca Juniors, rival do River Plate, que também acabou não sendo dominante no jogo contra o Auckland City,
Imagina você ser um professor de alguma disciplina e tudo mais, e você conseguir fazer um gol para cima de um dos maiores clubes sul-americanos. Pois é, o Auckland City, né, que é um clube amador, né, da Nova Zelândia, participou do Mundial de Clubes e conseguiu trazer um resultado histórico, né, com até mesmo um gol já na reta final do primeiro tempo, né, se eu estiver errado aqui a produção me corrija, de um professor, sério, um professor conseguiu meter um gol no River Plate, né, professor aí de física, mas até mesmo também a produção bota o nome dele aqui, combinando então nesse empate, né, por 1-1, que foi um dos resultados, acho que digamos, dos mais eloquentes, dos mais malucos possíveis que ocorreu nessa competição, porque afinal de contas, ninguém imaginaria que o Auckland City, sendo um time amador, semi-profissional, conseguiria trazer um empate, né, em 1-1 com um dos maiores clubes, que é o Boca Juniors. Eu fico imaginando até mesmo, para esse professor de física, como é que foi, né, como é que vai ser voltar para a sua profissão, né, numa escola da Nova Zelândia com esse resultado. Sério, é algo assim inacreditável, né, e que combinou aí com uma das maiores zebras e a eliminação, claro, do Boca Juniors, né, para um time desse, que apesar de estar sempre frequente no Mundial de Clubes, no Intercontinental, não era um dos melhores times possíveis, mas que também foi uma das emoções mais incríveis dos jogadores também no final do jogo. E falaremos então ainda no grupo C da Copa do Mundo de Clubes, o Benfica ganhando do Bayern de Munique por 1-0. Sério, esse resultado também me surpreendeu muito, que eu estava assistindo o jogo inteiro e nunca vi uma defesa tão bem posturada e tão dura de se passar. Benfica, cara, que basicamente conseguiu surpreender o Bayern de Munique. Até então, o Benfica nunca tinha vencido o Bayern de Munique. O Bayern de Munique nunca perdeu para o Benfica, jogando em competições continentais. E chegou a ser inacreditável pensar que, tipo, a gente tinha um time conseguindo bater o gigante Bayern de Munique. Benfica, que claro, né, tinha o Di Maria e tudo mais, só que ninguém imaginava que o Benfica fosse se defender tão bem contra um time que ataca muito bem. E o Bayern, claro, cheio de estrelas, né, e tudo mais, não conseguiu de jeito nenhum furar a defesa, acabou passando aí em segundo colocado do grupo. Essa é a primeira vitória do Benfica contra o Bayern de Munique na história. Vamos então aqui para uma partida também que foi maluca, né, entre Real Madrid e Al Hilal, pelo grupo H na primeira rodada. A gente sabe o quanto que o Real Madrid é um dos clubes favoritos para diversas competições, mas, né, parece que o Al Hilal entendeu que esse favoritismo não seria jogado contra eles. Um jogo super insano, muito disputado lá e cá, o Real Madrid empatou com o Al Hilal por 1-1, com direito até mesmo a pênalti perdido no último minuto do jogo, e que terminou empatado esse jogo, para surpresa de muita gente, porque afinal de contas o Real Madrid é o Real Madrid, né? Mas acabou vacilando com esse pênalti perdido, inclusive que poderia ter dado a vitória ao clube merengue, mas que no geral não fez tanta diferença assim, porque afinal de contas os dois, né, tanto o Al Hilal quanto o Real Madrid passaram para o mata-mata, mas é uma zebra surpreendente ver o maior clube do mundo empatando com o time da Arábia Saudita. Mas não sendo uma surpresa gigantesca para o Al Hilal, a gente falar do próximo item aqui, que para mim essa é a zebra mais bizarra que a gente viu no Mundial de Clubes. Pelo menos para mim é a zebra mais bizarra que eu vi, que muita gente viu também. Porque nas oitavas de final, né, agora a gente falando aqui do mata-mata, nas oitavas de final, Manchester City e Al Hilal disputavam uma vaga para as quartas de final, e foi uma das partidas mais insanas e sensacionais que a gente viu, não só no Mundial de Clubes, mas provavelmente, né, do ano de 2025. Imaginar que o Manchester City, que vinha de recuperação, né, não tinha vindo de uma temporada boa, né, no caso 24-25, trombou com o Al Hilal, para muita gente até mesmo certo favoritismo do Manchester City, só que esse favoritismo foi culminado, né, foi comido pelo Al Hilal, que conseguiu vencer
os Citizens, né, por 4-3 na prorrogação. E eu digo aqui que essa daqui é uma das zebras, né, mais bizarras, acho que a mais bizarra, a mais surpreendente, porque ninguém esperava de jeito nenhum um time da Arábia Saudita eliminando um time europeu. E lembra que eu falei a respeito sobre o Inter Miami ter vencido o Porto, né? Então, outro fato aqui que eu vou explicar a respeito sobre esse jogo é que essa é a primeira vez na história dos mundiais de clubes, na história mesmo, que um time fora da América do Sul eliminou um time europeu. Essa é a primeira vez na história que acontece. E pensa que para muita gente que assistiu o jogo foi surpreendente o Manchester City, com todo aquele estilo de jogo bonito de se ver, do Guardiola e tudo mais, conseguiu perder para um time da Arábia Saudita. E além disso, o Al Hilal, né, conseguiu eliminar um dos gigantes europeus que a gente estava vendo nos últimos anos. Então assim, eu já digo logo de cara, apesar de ter sido um dos grandes jogos que a gente provavelmente vai ver no ano de 2025, eu ainda penso que esse sim foi a maior zebra do Mundial de Clubes, porque ninguém espera que um gigante fosse ser eliminado, ainda mais com um clube da Arábia Saudita. Falaremos agora então sobre o Flusão, o Fluminense, que eliminou a atual vice-campeã da Liga dos Campeões, a atual vice-campeã da Europa, a Inter de Milão, também nas oitavas de final. E a gente sabe o time talentosíssimo que é a Inter de Milão, mas que nessa temporada desejou até demais, inclusive não conseguiu absolutamente ter protagonismo em diversas das competições, né, chegando inclusive a várias finais em 2025, mas acabando perdendo muitas delas, e foi enfrentar o Fluminense nas oitavas de final. Acabou tendo uma partida horrorosa entre Milão, não conseguiu ter criatividade, não conseguiu ter esforço para poder fazer um jogo equilibrado, um jogo bom, um jogo do estilo da Inter de Milão, raçuda, cascuda mesmo. O Fluminense acabou vencendo por 2-0 a atual vice-campeã da Liga dos Campeões, e que foi um resultado que surpreendeu muita gente também, porque ninguém espera que um segundo colocado de uma competição fosse acabar caindo cedo numa outra também. E vamos para o último item da lista, que esse daqui eu não vou nem considerar muita zebra, que é a final entre Chelsea e PSG, né, com o Chelsea vencendo por 3-0. Eu não considero assim muito zebra, porque a gente sabe que o Chelsea é um time forte, né, um Chelsea que vem vencendo tudo durante os últimos anos, né, vem vencendo várias competições, né, um dos times mais poderosos da Inglaterra e também do futebol europeu. Eu boto isso daqui porque, afinal de contas, muita gente falava que o PSG era favorito. Antes mesmo do Mundial de Clubes começar, o PSG era favoritaço para ganhar o Super Mundial. Né? Vinha aplicando diversas goleadas, né? Como por exemplo da Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid também, aplicando um futebol muito bonito, né? Um futebol ofensivo, um futebol com criatividade, com finalizações. Era um futebol extremamente viciante de se ver. E você olhava para o PSG, claro, a gente via, né, que era o time a ser batido. E o Chelsea, sim, o Chelsea é um time forte também e tudo mais. Não chegava assim como um amplo favorito, né? Acho que poderia até mesmo ser segunda, terceira escala ali de favoritos, né? Mas que era um time forte, né? Um time com muitos talentos que a gente vê hoje em dia, né? Também com brasileiros jogando por lá. Então esse daqui é a menos zebra, entende? Apesar de muitos considerarem que foi um resultado até surpreendente e tudo mais, eu acho que é difícil ser uma zebra, porque afinal de contas a gente sabe muito bem que o Chelsea nesses últimos anos vem sendo um clube poderoso e conquistando títulos a cada momento que passa, né? A cada temporada que passa também, e que inclusive com a conquista do Mundial de Clubes, né, Super Mundial, o Chelsea é o único time a vencer todos os títulos da categoria, né, da categoria profissional no caso. Venceu basicamente aí todos os títulos, né, não resta mais nenhum título para o clube londrino. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, comente também qual que na sua opinião
foi a maior zebra do Mundial de Clubes de 2025. Agora é esperar para que o Mundial de Clubes de 2029 aconteça. Enquanto isso, vai rolar ainda muitos outros eventos futebolísticos, mas que em geral foi uma competição muito boa de se acompanhar e ver essas zebras aí também, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranha a todos vocês e até mais.